Vocês podem perceber que tanto o PCN podemos classificar como um documento clássico e a BNCC como um documento contemporâneo, eles estão numa mesma perspectiva de pensamento, às vezes com repertórios diferentes, com um grupo de palavras diferentes, mas a perspectiva de raciocínio e de objetividade, as perspectivas para isso são as mesmas. Ou seja, são documentos oficiais construídos com base em outros documentos oficiais. Então, eles mudam, eles se aprimoram, mas as perspectivas são bem parecidas. Às vezes, por exemplo, mudou de espaço e forma para geometria, porque de repente existe a necessidade de um aspecto geométrico mais específico. Mas a geometria está lá e o espaço e a forma também está lá. Então, por isso, da gente perceber, da gente ler esses dois documentos, que eles se completam, eles se mostram, eles se ajudam. Um não anula o outro, eles estão aí. Eles precisam ser usados, eles precisam ser analisados e eles precisam ser consultados. Eles possuem perspectivas diferentes. O PCN ele era para um determinado momento, a BNCC é para um outro momento, mas percebam que a matemática, a perspectiva construtiva desses documentos são perspectivas muito parecidas. Como eu estou com o PCN aberto, vamos continuar nele. Então, quando a gente vai ler os conteúdos conceituais e procedimentais, especificamente de espaço e forma, diz o seguinte, logo o primeiro item. Descrição, interpretação e representação da posição de uma pessoa ou objeto no espaço, de diferentes pontos de vista. Percebam que nesse primeiro item que eu acabei de ler, na educação infantil, com crianças de 4, 5 anos, é muito simples a gente trabalhar uma situação a partir de uma brincadeira. Descrição, interpretação e representação da posição de uma pessoa. Então é uma pessoa posicionada, um objeto, e fazer com que, por exemplo, a criança descreva essa posição em diversas perspectivas diferentes, olhando de cima, olhando a partir da direita, da esquerda. Vejam como é simples. E claro que quando a gente chegar lá nos anos iniciais, a gente vai trabalhar de forma mais específica isso, mais geometricamente dizendo. Utilização de malhas ou redes para representar no plano a posição de uma pessoa ou objeto. Representação do espaço por meio de maquetes. Reconhecimento de semelhanças e diferenças entre corpos redondos, como esfera, cone, cilindro e outros. Vocês vão perceber que os corpos redondos, eles constam lá também na BNCC. Eles não fugiram. Os poliedros, que são as figuras com faces, também não fugiram, estão lá na BNCC. E é essa perspectiva que eu quero que vocês percebam. São documentos pensando numa prática diferente, mas que os conteúdos, as habilidades, elas são muito parecidas, elas não mudam. De repente, a gente até pode ter uma certa diferença, porque as crianças, o processo evolui, o acesso à informação evolui. Então, de repente, a gente tem conteúdos que desceram para os anos iniciais. De repente, não consta no PCN, mas tem lá na BNCC. A gente precisaria ler na íntegra, entender cada um na íntegra. Mas isso é normal e acontece. Olha lá, identificação da simetria em figuras tridimensionais, eixo de simetria. Olha só, ele está pedindo isso no segundo ciclo. Eixo de simetria, figuras simétricas, também é trabalhado lá no sexto ano. E eu digo com propriedade de causa porque eu trabalhei com crianças do sexto ano, eu trabalhei com o pessoal do sétimo ano. E eu expliquei eixo de simetria, eu expliquei figuras simétricas. Ela está aqui nos anos iniciais. Percebam a espiralidade do currículo? Percebam que o currículo começa logo nos anos iniciais e vai até o ensino médio trabalhando uma mesma habilidade? Perspectivas diferentes, mas a habilidade está aqui. Tá? Por isso da importância da gente entender matemática. A matemática ela está presente. Ela vai de fio a fio, de ponta a ponta, numa mesma perspectiva. Olha aí, a gente trabalha eixo de simetria, a gente identifica a simetria de uma figura a partir dos anos iniciais. E a gente vai trabalhar lá no sétimo ano de novo, a gente vai trabalhar lá no ensino médio de novo. Tá bom?
Exploração das planificações de algumas figuras tridimensionais. O que é a planificação, gente? Sabe quando a gente tem uma figura tridimensional, por exemplo, um cubo, um paralelepípedo, é como se a gente... uma caixinha de pasta de dente. É você desmontar a caixa de pasta de dente. Isso é a planificação. Ou seja, você enxerga a pasta de dente como uma figura tridimensional. E a figura planificada da pasta de dente, da caixa da pasta de dente, é a caixinha desmontada, é quando a caixa está aberta. Isso é uma planificação de figura geométrica tridimensional. Agora, indo lá para a BNCC, lendo um pouquinho da matemática no quarto ano, o objeto de conhecimento, os objetos de conhecimento de geometria, eu vou ler só um, do quarto ano, simetria de reflexão. Vou ler o segundo. Figuras geométricas, espaciais, prismas e pirâmides, reconhecimento, representações, planificações e características. Olha lá, planificação, figuras geométricas espaciais, que são as tridimensionais. Qualquer semelhança? Perceberam? Com o PCN, com o que eu acabei de falar? Então é essa perspectiva, é esse tato que eu quero que vocês tenham da importância. A perspectiva do processo cognitivo mudou um pouco, a perspectiva do processo da sala de aula mudou, mas a matemática, as habilidades, elas constam, elas estão aí, elas estão presentes, elas estão mostrando e latentes que elas são necessárias em sala de aula. Então, olha, vamos descer um pouquinho aqui. Vamos agora para a habilidade de geometria. Associar prismas e pirâmides e suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações entre as representações planas e espaciais. Percebam que a habilidade ela é muito parecida com o que eu li em relação ao PCN, mas ela está muito mais específica, ela está muito mais detalhada. Então foi aquilo que eu falei. Pode ser que um determinado conhecimento, que uma determinada habilidade tenha descido, por exemplo, do sexto ano para o quinto, quarto ano, de tal forma que ela acabou sendo inserida numa habilidade da antiga quarta série. E aí existe o estudo do prisma, da figura tridimensional, da pirâmide, porém de uma forma mais específica. Tá? Então percebam a qualidade da Base Nacional Comum Curricular e percebam a qualidade e a importância do PCN para a construção dessa Base Nacional Comum Curricular. Olha lá, agora eu fui para o quinto ano e peguei, claro, no bloco de geometria dos objetos de conhecimento, uma delas diz o seguinte: ampliação e redução de figuras poligonais, figuras poli, vários lados, em malhas quadriculadas, reconhecimento da congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes, pessoal. Isso também é visto no sexto ano e no sétimo ano. Eu tenho que falar de correspondência de ângulos lá no sétimo ano. Então percebam que de novo eu volto a dizer da espiralidade. O currículo ele vai e volta numa mesma habilidade. Então uma habilidade ela precisa ser muito bem tratada, muito bem trabalhada nos anos iniciais, porque lá nos anos finais ela também vai ser pedida de forma mais específica. E se ficou uma lacuna nos anos iniciais, com certeza essa lacuna vai aparecer latente lá nos anos finais, quando o professor especialista de matemática também cobrar esse conhecimento do aluno. E para a gente finalizar esse vídeo, para eu finalizar no caso, né, para vocês, o que eu quero? Eu pedi na semana passada para vocês lerem, fazerem os registros reflexivos. Agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão utilizar os registros reflexivos de vocês para concretizarem uma análise. O que eu quero? Eu quero que vocês façam uma análise comparativa. Eu quero que vocês comparem o PCN e a BNCC e a importância que esses dois documentos dão para a matemática e o bloco de espaço e forma, e no caso, a geometria na BNCC. Então, assim, são importâncias parecidas, são importâncias distintas. Então, como que o PCN trata a importância da matemática
e especificamente o bloco de espaço e forma, e como a BNCC trata a importância da matemática e a geometria. Elas tratam de formas parecidas, elas tratam de formas diferentes, elas possuem muitas semelhanças, tá bom? Eu quero este material no meu e-mail até sexta-feira. Sexta-feira é dia... Vamos colocar o óculos. Dia 10. Tudo bem, pessoal? Até dia 10? Tá? Como vocês já têm a reflexão destes documentos, os registros reflexivos, agora é só vocês fazerem uma comparação entre eles, tá bom? De forma mais específica. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado por mais uma vez estar com vocês, de longe ou não, mas nós estamos juntos, tá? Desejo tudo de bom para vocês, cuidem-se, saiam o mínimo possível, lavem as mãos, passem álcool quando necessário, tá bom? Tirem todas as dúvidas comigo, podem me mandar e-mail, que eu sempre estou à disposição para ajudá-las, tá bom? Então, se possível, eu quero essa atividade até dia 10, sexta-feira dessa semana. Eu percebi que eu tenho alguns 13 e-mails da atividade da semana lá retrasada, tá bom? Tudo bem, eu vou ler, vou corrigir e eu já dou a devolutiva, ok? Dúvidas, me procurem. Beijos e abraços, fiquem bem, até mais.